Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Novamente eu agradeço as mensagens, os elogios, as coisas boas que vocês me mandam, energia positiva. Desejo mesmo pra você, aliás, desejo até em dobro. Eu tento muito, pessoal, responder esses tiras dúvidas, mas primeiro, são muitas mensagens. Segundo, eu não tenho esse tempo todo. Então, assim, o tempo que eu tenho, principalmente no final de semana, é respondendo tira dúvidas. No e-mail, no Facebook, eu também tento o máximo possível, eu demoro, assim... Quando eu não responder, turma, não é porque eu não quero responder, é porque realmente é muita coisa para responder. E professor, o senhor é sozinho, não tem nenhum estagiário, nada, eu sou sozinho, não tem ninguém. Até porque delegar algumas funções, como tirar dúvida, como alguém falando em seu nome, é uma responsabilidade muito grande. Porque se eu contratar, por exemplo, alguém para falar em meu nome, alguma besteira que por eventualidade essa pessoa venha falar, aí quem vai se comprometer sou eu, aí eu acabo não confiando. Mas vamos lá. Turma, eu resolvi fazer essa 10ª aula com mais exercícios, exatamente para ficar um curso bem completo mesmo. Um curso onde a gente vê a teoria e depois resolve bastante questões, e isso vai te dar mais segurança. Perceba que as questões que eu pego, a maioria, todas possíveis de 2013. Antes de vir para a aula eu procuro muitas das questões, todas as de 2013, todas as provas que já tiveram, eu só pego em tudo quanto é site. Agora, às vezes não dá e eu pego de 2012, ou alguma questão que eu acho importante eu pego anterior. E continuando a 10ª questão, de 2013 também, caiu no TRT, terceira região. Na sistemática do Código Penal, são casos distintivos da punibilidade, exceto. Essa questão ela exigia mais ou menos a memorização do artigo 107 do Código Penal. Vamos lá. A morte do agente é extinção da punibilidade? É extinção da punibilidade. Então não é a resposta. Retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. É a extinção da punibilidade? É a chamada abolício criminis. Então não é. C. Perdão aceito nos crimes de ação penal privada e ação penal pública condicionada. Opa! Você é excelente aluno, já sabe que o perdão do ofendido só vale para as ações penais públicas, ação penais privadas. O perdão do ofendido não vale para as ações penais públicas. Então quando ele fala perdão aceito nos crimes de ação penal privada e ação penal pública condicionada, essa última parte está errada, porque o perdão é uma causa distintiva da punibilidade das ações penais privadas e ele só inicia e ele só é cabível depois que é ajuizada, iniciada a ação penal. A anistia, graça e indulto, ela é sim extinção da punibilidade, prescrição, decadência e parempção também é extinção da punibilidade. Então a única que não é extinção da punibilidade é o item 6 de cada. Beleza, tamo bem. 11ª questão. A extinção da punibilidade de um crime que seja pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Beleza, a gente falou exatamente isso. Já que a extinção da punibilidade de um crime que seja pressuposto, elemento constitutivo de outro, não pressupõe a extinção da punibilidade dele. Por exemplo, nos crimes complexos como o roubo, que foi até o exemplo que eu dei, o roubo é composto, por exemplo, da ameaça com furto ou ainda do constrangimento ilegal com furto. Aí o que é que acontece? Se o furto extinguiu a punibilidade, não significa que o roubo também extinguiu a punibilidade dele. Como assim? Eu estou sendo processado por roubo. Roubo é a fusão desses dois crimes, furto e outro. Aí vamos supor que eu, como tese defensiva, alego, olha, o roubo é a fusão de dois crimes. Um desses dois crimes, se a gente levá-lo em consideração isoladamente, só ele extinguiu a punibilidade. Portanto, como esse crime compõe o roubo, simplesmente extingue a punibilidade do roubo também, correto? Falso. Isso está errado. Então, a extinção da punibilidade de um crime que seja pressuposto, elemento constitutivo ou agravante de outro, não se estende a este, que está tudo correto. Nos crimes conexos, aqueles crimes que têm relação, lembre que conexão está no artigo 76 do Código de Processo Penal, e você vai ver com o seu querido professor de processo penal esse tema. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Essa turma está correta, a gente conversou sobre isso durante a aula. Essa aqui não tem o menor problema, ela está toda correta. Próxima questão. CESP 2013, TRE Mato Grosso do Sul, analista judiciário.
Eu espero, pessoal, que você esteja tendo a sensação de que as questões agora estão fáceis. Eu espero que depois de ver as aulas, porque assim, muitas vezes a gente teme, a gente tem medo do que a gente não conhece. E de repente você está estudando comigo a matéria, a gente está aprofundando, eu estou indo com calma, né? Sei que às vezes eu falo rápido demais, mas eu estou indo com calma. E de repente as questões pareceram fáceis. Eu espero que você tenha essa visão. Agora, por favor, não suba no salto. Como diz a Ivete, humildade acima de tudo. Ivete Sangalo mesmo, eu até contei pra vocês que eu sempre lembro dela nessa história, quando ela fala humildade acima de tudo. E é mesmo, e você, mesmo com salto alto, se você ficar com salto alto, é provável que você venha a errar certas questões por besteira. Então, sem subir no salto, sem estar orgulhoso. Tá sendo muito criticado o Anderson Silva, né, já que ele apanhou, foi nocauteado no sábado passado, e simplesmente você via muito que ele brincou, né, o tempo todo. Eu não gosto de luta não, pra ser bem sincero, é só porque eu fui atrás, que todo mundo tava comentando, e ele brincando, ele não sei o quê. Então assim, acho que pra ele, como ele nunca tinha perdido na vida, como não tinha nenhum combatente à altura dele, eu acho que ele meio que menosprezou, né, não sei, o adversário e acabou se dando mal, né. Então, um grande campeão mundial, né, perdeu o cinturão, ele já tinha vencido todas as lutas que ele entrou e de repente foi nocauteado. Talvez porque tem entrado com salto alto, talvez. E é isso que eu quero que você tire de lição. Por mais que as questões estejam parecendo fáceis, por favor, sempre fiquem atentos com todas as questões, porque às vezes uma vírgula muda o sentido do contexto, né, muda o sentido do enunciado e faz com que você erre. Às vezes um númerozinho errado, uma palavra errada faz a questão errada, então sempre atento. 12ª questão. Assinale a opção correta com referência à punibilidade e as suas causas de extinção. Então vamos lá. A prescrição é causa extintiva da punibilidade. É mesmo, correto. E nos delitos de punibilidade condicionada, o termo inicial da prescrição começa a correr no dia em que o crime se consumou. Turma, como assim nos crimes de punibilidade condicionada? Turma, essa questão, ela quis confundir o candidato, porque a primeira ela inicia falando de prescrição. E depois ela fala de crimes de punibilidade condicionada. Alguns crimes podem ter punibilidade condicionada. Por exemplo, a gente viu a anistia, a graça e indulto, eles podem ser condicionados. A prescrição, ela já não vem a ser condicionada. Todo crime prescreve, exceto aqueles dois. Racismo e ações de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito ou a ordem constitucional. Pois é, nos crimes de punibilidade condicionada, o termo inicial da prescrição começa a correr do dia em que se consumou o crime. Nem sempre, pessoal. Nos crimes de punibilidade condicionada, de acordo com o artigo 111, pode começar, se for tentado, por exemplo, o crime, do dia que terminou os atos executórios. Se for permanente, do dia em que terminou a permanência. Então, nem sempre do dia em que o crime se consumou. Tá falso. B. A ausência de condição objetiva de punibilidade constitui obstáculo ao início ou prosseguimento da ação penal. Bora com calma, turma. Se faltar, ou seja, se não tiver condição objetiva de punibilidade, ou seja, se já tiver extinta a punibilidade, isso constitui obstáculo ao início ou prosseguimento da ação penal. Turma, é certo que, bora falar, por exemplo, da prescrição. A prescrição, ela, quando ocorre, o juiz pode até declarar de ofício. Só que pode ser muito bem que a prescrição tenha ocorrido no curso do processo e o juiz não declarou de ofício e o processo continuou. Continuou até que no final o juiz deu a sentença em alegações finais, no último momento que a acusação e a defesa têm para convencer o juiz deu a sentença dizendo que estava extinta a punibilidade, porque em alegações finais ou a acusação ou mesmo a defesa pediu reconhecimento. Então assim, se não tiver condição objetiva de punibilidade, isso não constitui obstáculo ao prosseguimento da ação penal. Não constitui. Agora sim, você vai aprender que no artigo 395 do Código de Processo Penal, tem as causas onde o juiz deve rejeitar a denúncia. Professor, o que é isso?
Quando você entra com peça acusatória, quando você entra com a denúncia ou com a queixa, o juiz pode receber ou o juiz pode rejeitar. As causas de rejeição da denúncia ou da queixa estão no artigo 395 do Código de Processo Penal. E lá no 395 do Código de Processo Penal, lá no inciso 3º, tem lá que o juiz deve rejeitar a denúncia se tiver extinta a punibilidade. Mas pode ser que o juiz não se convença ainda que está extinta a punibilidade. Pode ser que o juiz resolva receber a denúncia, ter todo o processo para o juiz sentenciar, dizendo se extinguiu ou não a punibilidade. Lembre que a sentença de extinção da punibilidade não diz se o cara nem foi condenado, nem diz se o cara é inocente. Não diz nem se o cara é culpado, nem se ele é inocente. Diz só que está extinta a punibilidade. Então, assim, pode ser que o juiz prefira, não se convença que está extinta a punibilidade e dê início, sim, à ação penal. Então, essa está falsa. C de casa. As condições objetivas de punibilidade são taxativamente previstas na lei penal. Está dizendo assim, que as condições extintivas... Professor, o que diabo é isso? Condições objetivas de punibilidade. Turma, é exatamente o que está no 107 do Código Penal. Anistia, graça, indulto, morte, abolício crimes, todas essas são condições objetivas de punibilidade. Não haver, certo? Não haver anistia, graça, indulto é uma condição objetiva de punibilidade. Então, as condições objetivas de punibilidade são taxativamente previstas na lei penal. Tá falsa. E não se comunicam aos eventuais coautores ou partícipes da infração penal. Turma, essa tá falsa. Veja, as condições objetivas de punibilidade não são taxativamente previstas na lei penal. As condições extintivas da punibilidade é que estão exemplificativamente previstas no artigo 107 do Código Penal. Então, as condições extintivas da punibilidade é que estão exemplificativamente previstas na lei penal, e não as condições objetivas, então isso já torna falso. E não se comunicam aos eventuais coautores ou partícipes da infração penal. Turma, condição objetiva se comunica sim. Por exemplo, a prescrição é uma condição objetiva, é uma extinção objetiva da punibilidade. Houve a prescrição, beneficia todo mundo. Agora imagina que tem dois coautores, tem o João e o José. O José morreu. Aí o José extingue a punibilidade, portanto, do José. Extingue a do João? Lógico que não extingue, porque agora é uma causa extintiva, subjetiva de extinção da punibilidade. Agora é uma causa, a morte, é uma causa subjetiva de extinção da punibilidade. Então, tá falso. D. As condições objetivas de punibilidade são próprias da definição de delito e indispensável ao nexo causal. Turma, está dizendo que para eu definir o delito, para eu falar do conceito do crime, e você sabe que delito e crime são sinônimos, é necessário que haja condição objetiva de punibilidade. Do jeito que está aqui, está falando que a gente adotou a teoria quadripartite de crime, onde para a teoria quadripartite, crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível. Tá correto? Não tá. Você sabe que a gente adotou a teoria tripartida, onde crime é fato típico, antijurídico e culpável. Portanto, tá errado. A D diz assim, as condições objetivas de punibilidade são próprias da definição de delito. Delito, crime, se conceitua independentemente de haver punibilidade. Porque para haver crime, basta haver fato típico, antijurídico e culpável. E indispensáveis ao nexo causal, uma vez que se encontram abarcadas pelo dolo ou pela culpa. E delas dependem a punibilidade objetiva do delito. Turma, tá falso. Além das condições objetivas de punibilidade não se virem para a definição de delito, elas não são indispensáveis ao nexo causal. Lembre que nexo causal é o que liga a conduta ao resultado, e isso está lá no fato típico. E diz que, uma vez que se encontram abarcadas pelo dolo e pela culpa, está dizendo que as condições objetivas de punibilidade, elas estão no dolo e na culpa. Falso, dolo e culpa estão no fato típico, enquanto as condições objetivas de punibilidade, elas não estão nem no conceito de crime. Então, uma vez que se encontram abarcadas pelo dolo ou pela culpa, não se encontram abarcadas pelo dolo ou pela culpa. E delas depende a punibilidade,
objetivo do delito. Turma, tá toda falsa. E é de Eva, a consumação do crime independe da presença ou não das condições de punibilidade. Vimos isso. Todavia, não se verificando estas, o delito não poderá ser punido e nem sequer na forma tentada. Essa está totalmente correta. Turma, o crime se consuma ou não, independentemente de haver punibilidade. Ou seja, eu posso ter praticado um homicídio, consumou um homicídio, matei alguém. Só que eu fui processado 50 anos depois, quando já extinguiu a minha punibilidade. Eu posso ser punido por esse homicídio? Claro que não. A gente viu, pessoal, que a extinção da punibilidade, ela representa uma limitação ao direito de punir do Estado. No caso da prescrição, por exemplo, é uma limitação temporal ao direito de punir. Naquele contrato social, né, de acordo com Rousseau, quando nós cedemos certas liberdades para o Estado, a gente tinha liberdade plena. Em certas liberdades a gente cedeu para o Estado, como a liberdade de matar alguém, a gente deu o direito de punir para o Estado. Só que esse direito de punir não é ilimitado, sofre limitações. Portanto, a resposta correta é de Eva. 13ª questão. A hipótese do artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, doutrinariamente denominada perdão judicial, aplica-se ao homicídio. Turma, o perdão judicial, a gente conversou, o juiz pode, nos casos previstos em lei, nos casos em que a lei autoriza, o juiz pode conceder o perdão judicial, daí porque é o nome perdão judicial. E é possível se aplicar o perdão judicial, por exemplo, no crime de apropriação indébita previdenciária, do artigo 168-A, de sonegação de contribuição previdenciária, do artigo 337-A. Pode também, aí eu falei para vocês, para homicídio culposo e para lesão corporal culposa. Então aqui está perguntando a qual tipo de homicídio se aplica o perdão judicial. Homicídio cometido por relevante falha moral, esse é o homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, e é o nosso próximo módulo, tá? Hoje eu começo a gravar. O homicídio privilegiado, ele é um homicídio doloso e, portanto, não se aplica. Se aplica o perdão judicial ao homicídio culposo, portanto, está falso. C. Homicídio privilegiado, falso também. D. Cometido sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Esse também é um caso de homicídio privilegiado, como a gente vai ver no próximo módulo. E D, relevante valor social. Turma, a A, a C, a D e a E só falaram de homicídios privilegiados. E homicídio privilegiado é doloso. Você vai aprender isso comigo no próximo módulo, que esses homicídios privilegiados estão no artigo 121, parágrafo 1º. Então, no artigo 121, parágrafo 1º, a gente tem um chamado homicídio privilegiado, que eu até já falei para vocês e vou repetir de que, tecnicamente, está errado falar em homicídio privilegiado. Então, beleza. Tá falso, resposta correta, letra B de bola. Próxima questão, turma. Questão 14. Olha, CESP 2013, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para você ser oficial de justiça avaliador. Aí, meu colega, coisa boa, massa, profissão, muito legal se você vier trabalhar comigo. 14ª questão. De acordo com o preceito expresso no Código Penal, incluem-se entre as causas distintivas da punibilidade as escusas absolutórias. Professor, eu não lembro o que é escusa absolutória. Turma, escusa absolutória é também conhecido como imunidade penal absoluta, ou ainda imunidade pessoal absoluta. Imunidade penal absoluta, ou então imunidade pessoal absoluta. Professor, por que é conhecido como imunidade penal ou pessoal absoluta? É conhecido como imunidade penal ou pessoal absoluta, as escusas absolutórias, porque existem certos casos onde houve o crime, mas por razões de política criminal, por razões pessoais do agente, o Estado prefere não interferir. Por exemplo, a gente vai ver lá nos crimes contra o patrimônio que é possível que você cometa crime contra o patrimônio de ascendente, descendente, sem ser punido. Ou ainda de cônjuge na constância da sociedade conjugal. Isso que eu estou falando está no artigo 181, combinado com o artigo 183. Artigo 181,
combinado com o artigo 183 do Código Penal. Existe ainda muita briga sobre qual é a natureza jurídica do artigo 181 combinado com o 183 do Código Penal. Muita briga mesmo, ainda. E o 181 ele vai dizer que não vai existir crime contra o patrimônio se praticado contra ascendente, descendente ou cônjuge na constância do casamento, na constância da sociedade conjugal. Vem o artigo 183 e exige que para haver esse benefício de não haver o crime, aliás, nem não haver o crime, é a pessoa não ser punida, simplesmente o 183 exige que esse crime contra o patrimônio não tenha violência ou grave ameaça, então pode ser o estelionato, furto mediante fraude, por exemplo, o próprio furto, e também a vítima não seja maior de 60 anos. Isso significa que se o seu pai não tem mais de 60 anos, você pode ir lá na carteira dele, não estou incentivando vocês a fazerem isso, é só um exemplo, e pegar a cinquentinha. Se seu marido não tem mais de 60 anos, você pode pegar o cartão de crédito dele e ir para o shopping, sem que isso represente alguma consequência na seara criminal. Essa é a chamada escusa absolutória. O que é uma escusa absolutória? Tem certas situações onde há crime, mas por razões de política criminal, o Estado prefere não intervir. Então veja, se não existisse essa escusa absolutória, que não é causa extintiva da punibilidade, não representa uma causa extintiva da punibilidade, portanto, essa questão ela está errada. A escusa absolutória, se não existisse esse 181 combinado com o 183, significaria que se o filho retira o patrimônio da mãe, como o furto é de ação penal pública incondicionada, aquele filho seria punido de qualquer jeito. E aí a mãe ia ficar assim, não, mas o patrimônio é meu e ele é meu filho, não tem problema. Então assim, para esses casos de crime contra o patrimônio, quando não há violência nem grave ameaça, e quando a vítima não é maior de 60 anos, o direito penal prefere não intervir. É uma causa de escusa absolutória, mas como eu falei, ainda há divergência sobre a natureza jurídica. Acho que tem prevalecido que é uma escusa absolutória, tem prevalecido isso. Outro exemplo de escusa absolutória. Turma, tem um crime de favorecimento pessoal. Favorecimento pessoal é você esconder o autor de crime da ação de uma autoridade policial. Comete o crime de favorecimento pessoal, Roberto, por exemplo, nosso grande cameraman, ele diz, professor, cometi um crime e a polícia está atrás de mim, me ajuda a me esconder? Eu disse, claro, lhe ajuda a se esconder, não tem o menor problema. Se eu fizer isso, se eu esconder o Roberto, que é um autor de um crime, da ação de uma autoridade policial, eu cometo o crime de favorecimento pessoal, que está no artigo 348 do Código Penal. Pois é, mas quando você vê o parágrafo 2º do artigo 348 do Código Penal, tem lá, turma, que não comete esse crime, ou seja, é beneficiado por uma escusa absolutória quando é parente, quando é cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Então, se a mãe que ajuda o filho criminoso a se esconder da ação de uma autoridade policial, ela vai ser beneficiada pela escusa absolutória. Então, quando essa questão 14 fala, de acordo com o preceito expresso no Código Penal, inclui-se entre as causas extintivas da punibilidade, a escusa absolutória está falsa, porque o que prevalece é que a escusa absolutória, ou imunidade pessoal absoluta, ela representa uma outra categoria que não a extinção da punibilidade. Então prevalece que a extinção da punibilidade é uma coisa e a escusa absolutória é outra coisa. Portanto, está falsa. 14ª questão. Está falsa. A extinção da punibilidade são aqueles casos do 107 do Código Penal, que tem crime mais extinguir a punibilidade. Já a escusa absolutória são razões de política criminal que fazem com que aquele crime não venha a ter consequência penal. 15ª questão. O perdão do ofendido é o ato por meio do qual o próprio ofendido ou seu representante legal, após o início da ação penal, desiste do seu prosseguimento. Aceito pelo acusado, implicará a extinção da punibilidade desde que o crime seja apurado por meio de ação penal privada. Turma, aqui está falando o seguinte, que o perdão do ofendido
é ato por meio do qual o representante depois do início da ação penal. Então, realmente, o perdão do ofendido, ele é após o início da ação penal. Tranquilo. Ele desiste do seu prosseguimento. Quando aceito por o acusado, e o perdão do ofendido depende de aceite do acusado, implica a extinção da punibilidade. Implica a extinção da punibilidade desde que o crime seja de ação penal privada. Realmente, pessoal, o crime é de ação penal privada. Então aqui está tudo correto. O que você poderia discutir é que é o seguinte: realmente o perdão do ofendido pode ser dado pelo seu representante legal. Só que quando conflitar os interesses do menor e do representante legal, tem prevalecido que vale o interesse do menor. Aí quando o menor fizer 18 anos, ele pode dar início à ação penal. É assim, essa questão então ela está toda correta. Só que o que você poderia discutir em relação a essa questão é que, ora, o representante legal, se divergir o interesse do menor, não implica extinção da punibilidade. Acontece, pessoal, que eu sempre digo com meus alunos para eles não viajarem demais. Se você está resolvendo uma questão e começa a pensar em muitas hipóteses, e se isso, e se isso, e se aquilo outro, para e volta, porque tu está errando. A questão não está dizendo que há divergência de interesse. Realmente o perdão do ofendido, dado pelo próprio ofendido ou por seu representante legal, extingue a punibilidade desde que aceito pelo acusado, e o perdão é depois do início da ação penal. 16ª questão. São causas extintivas da punibilidade. 1. A anistia, e é concedida por lei, referindo-se a fatos já realizados, pressupondo a condenação transitada em julgado. Turma, a anistia ela não pressupõe a condenação com trânsito em julgado. Então, essa próxima questão aqui, essa primeira questão, ela está falsa. 2. Perempção na ação penal privada ou pública condicionada à representação. Está falsa também. A perempção, ela é um crime, ela é do Código de Processo Penal, e a perempção só é para as ações penais privadas. Não vale nem para a ação penal privada subsidiária da pública, de acordo com o artigo 60 do CPP. Portanto, essa está falsa. E 3. A renúncia, ato unilateral e extraprocessual, fora do processo, pelo qual o ofendido abdica do direito de queixa. Eu não sei porque que está dando esse problema, quando vem, não vem todo. Então, a renúncia é ato unilateral extraprocessual, porque a renúncia existe antes de começar o processo, pelo qual o ofendido abdica o direito de oferecer queixa. Realmente, a 3 está correto. A renúncia é ato unilateral e extraprocessual, pelo qual o ofendido abdica do seu direito de oferecer queixa, já que a renúncia é antes do direito de queixa. Essa está correta. É correto afirmar em B de bola. Turma, desse jeito eu fico por aqui. Desejo tudo de bom, bons estudos. Próxima aula, módulo novo. Tchau, tchau.